A vida sempre nos confronta com situações inesperadas. E a diferença entre quem sucumbe e quem cresce está na forma como reagimos diante dessas situações. Resiliência não é simplesmente suportar a dor ou o sofrimento. Ela é a capacidade de transformar a adversidade em aprendizado, de usar cada dificuldade como uma oportunidade para se tornar mais sábio e mais forte. Marco Aurélio dizia que o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Pense nisso. Cada obstáculo que surge em seu caminho não existe para barrá-lo, mas para mostrar onde você precisa exercitar sua força interior, onde precisa expandir sua mente, onde precisa ser mais paciente, prudente, mais e consciente. Cada vez que você se depara com uma dificuldade raduz opties, se deixar abater, ou refletir e aprender, Epicteto nos lembra que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos deles. O mundo nunca será justo, a vida nunca será previsível, e as pessoas nunca agirão sempre como esperamos. Mas a sabedoria está em aceitar o que não podemos controlar e focar a energia no que podemos moldar. Essa simples mudança de perspectiva é a chave da resiliência. Você pode treinar sua mente para não reagir automaticamente ao sofrimento, mas para observar, entender e escolher uma ação mais racional e equilibrada. Imagine um rio encontrando uma rocha no seu curso. Ele poderia tentar destruir a pedra de uma vez, se revoltar contra ela, perder energia inútil, ou poderia contorná-la, aprender com sua presença, ajustar sua direção e seguir em frente. A vida funciona de maneira semelhante. Os obstáculos existem, mas não para nos derrotar. Eles existem para nos ensinar a navegar melhor, a desenvolver estratégias, a fortalecer nossa paciência e nossa disciplina. Cada desafio é uma lição disfarçada. Cada dificuldade é um mestre silencioso que nos observa e aguarda nossa decisão de aprender. Sêneca dizia que não nos tornamos sábios por aquilo que aprendemos, mas por aquilo que aplicamos. É aqui que a reflexão estoica se torna prática. Meditar sobre nossas ações, sobre nossos pensamentos, sobre nossa capacidade de escolher, nos dá um controle que poucos percebem. Quando cultivamos resiliência, não significa que deixamos de sentir dor, tristeza ou frustração, mas sim que aprendemos a atravessá-las com clareza, sem nos perdermos na tempestade. Cada momento de desconforto é uma oportunidade de fortalecimento da mente e do espírito. E cada desafio enfrentado é uma pequena vitória que constrói nossa capacidade de lidar com o inesperado. A mente humana tem um hábito natural de se apegar ao que é familiar, ao que é confortável, ao que não exige esforço. É justamente por isso que a sabedoria estoica nos ensina a buscar intencionalmente a reflexão diária. Ao revisitar nossos pensamentos, questionar nossas reações e examinar nossas escolhas, criamos dentro de nós um espaço seguro de autocontrole e compreensão. O que parece insignificante hoje, como uma pequena irritação ou uma dificuldade momentânea, pode ser a oportunidade de exercitar a paciência e a compaixão. Cada pequeno treino mental fortalece nossa resiliência e nos prepara para situações mais complexas no futuro. Quando enfrentamos perdas, injustiças ou fracassos, nosso impulso natural é resistir, negar ou nos revoltar, mas a verdadeira força está em olhar para a situação, compreendê-la e extrair dela ensinamentos aplicáveis. Marco Aurélio nos lembrava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que, mesmo diante de adversidades, podemos escolher a atitude que cultivará nossa paz interior e nosso crescimento. A resiliência não é passividade. Ela é ação consciente, disciplina mental e maturidade emocional. E há algo ainda mais profundo. Ao cultivarmos sabedoria, não apenas nos fortalecemos individualmente, mas também nos tornamos referência para aqueles ao nosso redor. Cada vez que você enfrenta desafios com serenidade, cada vez que você escolhe refletir em vez de reagir impulsivamente, você inspira outros a fazerem o mesmo. A sabedoria e a resiliência são multiplicadoras silenciosas. Elas não aparecem em notícias, não ganham aplausos, mas transformam vidas de maneira duradoura e invisível. Meditar sobre a própria vida, sobre as próprias escolhas e sobre o impacto de cada ação cria um ciclo virtuoso. Cada reflexão gera aprendizado. Cada aprendizado fortalece a resiliência e cada resistência aplicada de forma consciente aumenta a sabedoria. É assim que, gradualmente, você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser arquiteto do seu próprio destino. As tempestades continuarão a surgir, os obstáculos continuarão a se apresentar, mas você terá a fortaleza interna para atravessá-los sem se perder. E enquanto seguimos essa jornada de crescimento interior, surge uma questão inevitável. Se a resiliência e a sabedoria se constroem diariamente, como podemos garantir que estamos realmente aplicando esses princípios em todas as áreas da vida, não apenas nos momentos de crise?
Como transformar meditações estoicas em hábitos permanentes que nos guiam, mesmo quando tudo parece estar sob controle. É exatamente sobre isso que vamos explorar no próximo vídeo, aprofundando o poder da prática diária e da disciplina mental, mostrando como cada pensamento e ação consciente constrói a base de uma vida mais resiliente e mais sábia. Meditar sobre a própria vida é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação começa quando essas reflexões se traduzem em ação diária. Quando cada princípio aprendido se torna parte do seu comportamento habito, da sua forma de reagir diante da vida. A sabedoria estoica não é teórica, ela é prática, concreta, vivida a cada manhã, a cada dificuldade, a cada decisão que você precisa tomar. Marco Aurélio dizia que não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte está à espreita. Enquanto você viver, enquanto seja possível, seja bom, faça o bem. Aplique a sabedoria. Cada pensamento consciente é um tijolo na construção de uma mente resiliente e de um caráter inabalável. Mas a questão que muitos enfrentam é: como colocar isso em prática quando o mundo parece caótico? Quando os problemas surgem sem aviso? Quando as emoções ameaçam nos controlar? É aqui que a disciplina se torna essencial. A resiliência não surge do acaso. Ela é cultivada através de pequenos hábitos diários. Comece simples. Escolha reagir com calma diante de contratempos. Pratique gratidão mesmo nos momentos difíceis. Reflita antes de agir impulsivamente. Epicteto nos ensinou que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos sempre controlar nossas escolhas. Cada reação consciente é um treino de força interior. Cada decisão ponderada é um passo rumo a uma vida mais sábia. Imagine agora sua mente como um jardim. Se você não cuidar dele, erves daninhas, pensamentos impulsivos, medo, raiva, ansiedade, menos crescem rapidamente. A verdadeira transformação não acontece apenas quando refletimos sobre nossas ações. Ela acontece quando cada pensamento é seguido por uma ação consciente, quando cada decisão é tomada com atenção plena e intenção. A vida nos apresenta desafios constantes, mas o que determina nossa evolução não é o número de obstáculos, e sim a forma como escolhemos enfrentá-los. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas pensamentos sem ação não constroem nada. É a aplicação prática da sabedoria que nos torna resilientes, que nos fortalece e que nos permite crescer, mesmo nos momentos mais difíceis. Domínio pessoal significa compreender que, apesar de não podermos controlar o mundo externo, sempre podemos controlar nossas respostas. Epicteto nos lembra que ninguém pode machucar você sem o seu consentimento. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma verdade profunda. Cada vez que alguém provoca raiva, medo ou ansiedade em você, a decisão de reagir impulsivamente é sua. Você pode escolher, sentir, refletir e responder com clareza. Essa prática constante cria um espaço de poder interior que ninguém pode tirar de você, independentemente das circunstâncias externas. Cada ação consciente é um passo em direção à liberdade pessoal. Pense nas pequenas escolhas do dia a dia. Manter a calma em uma discussão, persistir em um projeto difícil, não ceder à preguiça ou ao impulso de desistir. Cada escolha é um treino de resistência mental e emocional. Cada pequena vitória fortalece sua disciplina, consolida sua resiliência e aprofunda sua sabedoria. A constância dessas ações diárias é o que transforma meditações e reflexões em mudanças reais e duradouras na vida. E quando falamos em ação consciente, falamos também em intenção. Não se trata apenas de reagir corretamente, mas de agir com propósito. Cada movimento, cada decisão, cada passo que você dá deve ser guiado por uma intenção clara: crescer, aprender, se fortalecer, servir ao bem maior. Sêneca dizia que a vida bem vivida é construída sobre ações consistentes, e não sobre palavras ou desejos. É o alinhamento entre pensamento, intenção e ação que cria o indivíduo resiliente, sábio e equilibrado. A prática diária disso transforma sua percepção da vida. Você passa a enxergar cada dificuldade como uma oportunidade de aplicar seus princípios, cada fracasso como um treino de paciência e cada desafio como um convite para expandir sua força interior. A resiliência deixa de ser uma reação automática e se torna um hábito, um estado constante de presença e consciência. Cada momento difícil é uma chance de reforçar seu domínio pessoal, de reafirmar que você decide como reagir e que nenhum fator externo tem poder absoluto sobre você. E há algo ainda mais profundo. Essa prática cria não apenas força individual, mas também impacto silencioso sobre os outros. Pessoas ao seu redor percebem sua calma, sua clareza, sua capacidade de agir com propósito. O domínio pessoal não precisa ser declarado. Ele é sentido, é percebido e inspira. Ao agir conscientemente,
você não apenas transforma a sua vida, mas também influencia positivamente aqueles que convivem com você, mostrando que é possível enfrentar a vida com resiliência e sabedoria. Mas não se engane, essa prática exige disciplina e constância. Cada dia oferece novas tentações de fugir, de reagir de forma impulsiva, de se deixar levar pelo caos. É aí que a meditação diária, a reflexão sobre nossas ações e o alinhamento da intenção com a ação tornam-se fundamentais. Pequenos exercícios, como revisar suas escolhas, planejar suas respostas, praticar gratidão e observar suas emoções, acumulam-se e criam uma força interior que ninguém pode abalar. Quando cultivamos essa prática, passamos a enxergar a vida com outros olhos. Cada obstáculo deixa de ser um bloqueio e se torna uma ferramenta de crescimento. Cada dificuldade deixa de ser um peso e se transforma em um degrau para uma versão mais sábia, mais resiliente e mais consciente de nós mesmos. O mundo externo permanece imprevisível, mas a mente interna se torna um porto seguro, uma fortaleza construída através de disciplina, reflexão e ação consciente. E à medida que avançamos nesse caminho, surge uma pergunta inevitável. Se conseguimos dominar nossas respostas e agir com intenção, como podemos levar isso ainda mais longe? Como transformar não apenas nossa mente, mas nossa vida inteira, em um reflexo contínuo da resiliência e da sabedoria que cultivamos? Essa será a próxima etapa de nossa jornada, explorando a integração completa da filosofia estoica em todos os aspectos da vida, desde decisões diárias até objetivos de longo prazo, para criar uma existência plena e invencível diante das adversidades. A filosofia estoica não é apenas um conjunto de ideias ou reflexões isoladas. Ela é um guia para viver de maneira consciente, sábia e resiliente, transformando cada aspecto da vida em uma oportunidade de crescimento. Quando aprendemos a aplicar princípios estoicos diariamente, descobrimos que não existem circunstâncias externas capazes de nos abalar completamente, pois nossa força não depende do mundo, mas da forma como escolhemos enfrentá-lo. Marco Aurélio nos lembra que a vida não é boa nem má, mas sim o pensamento que temos sobre ela. A torna assim. Cada decisão, cada reação, cada escolha consciente molda a realidade que experimentamos e a qualidade da nossa existência. Integrar a filosofia estoica significa internalizar que não podemos controlar tudo. Pessoas, eventos e resultados estão além de nosso alcance, mas nossas atitudes, nosso julgamento e nossa ação consciente estão sempre sob nosso controle. Epicteto nos ensinou que a liberdade verdadeira nasce desse domínio interno. Cada vez que reagimos com clareza e intenção, em vez de impulsivamente, cultivamos não apenas resiliência, mas também sabedoria prática que se manifesta em cada ação. A vida se torna um laboratório contínuo para testar e reforçar nosso caráter, nossa paciência e nossa força interior. Essa integração não se restringe aos grandes desafios ou momentos de crise. Ela começa nas pequenas escolhas diárias. Responder com calma a críticas, não se deixar levar por emoções negativas, agir com honestidade, mesmo quando ninguém observa. Cada ação consciente é uma prática que fortalece nosso domínio pessoal e constrói a capacidade de enfrentar situações mais complexas. Sêneca dizia que as grandes obras são feitas não por força, mas por perseverança. A constância na aplicação da filosofia estoica transforma hábitos simples em pilares sólidos de resiliência e sabedoria. E é nessa constância que nasce o poder real. Quando meditações e reflexões se tornam parte da rotina, a mente passa a funcionar como um instrumento afinado. Cada desafio, cada fracasso, cada perda se torna uma oportunidade de aplicar princípios já assimilados. Em vez de ser um choque inesperado que abala nossa estabilidade, a resiliência se consolida e a sabedoria se torna prática. Evidente na forma como encaramos o mundo, tomamos decisões e influenciamos aqueles ao nosso redor. A vida deixa de ser um fluxo caótico e se transforma em um caminho consciente, onde cada passo é guiado por intenção, disciplina e reflexão profunda. Integrar o estoicismo também significa compreender a importância da preparação constante. Assim como um guerreiro treina diariamente para não ser surpreendido na batalha, devemos treinar nossa mente todos os dias. Revisar pensamentos, avaliar emoções, planejar respostas e refletir sobre ações passadas nos permite reagir com equilíbrio diante do inesperado. Cada momento de prática fortalece a mente, molda o caráter e prepara o indivíduo para agir de forma sábia e resiliente, independentemente das circunstâncias externas. Mas essa integração vai além do individual. Ao aplicarmos a filosofia estoica, não apenas transformamos nossa vida, mas também nos tornamos referências silenciosas para os outros. A forma como reagimos diante da adversidade, como mantemos a calma em meio ao caos, como agimos com intenção e integridade,
inspira aqueles ao nosso redor. O exemplo não precisa ser declarado. Ele se percebe. A sabedoria e a resiliência, quando vividas plenamente, têm um efeito multiplicador que se propaga naturalmente, fortalecendo ambientes e relacionamentos. E há outro ponto essencial. Integrar o estoicismo é alinhar pensamento, emocal e aca. A mente deve estar clara, o coração sereno e a ação consistente. Cada falha nesse alinhamento representa uma oportunidade de aprendizado. Cada sucesso, mesmo pequeno, reforça a confiança em nossa capacidade de viver de acordo com princípios sólidos. A prática contínua permite que, ao longo do tempo, enfrentemos situações extremas com compostura e que cada decisão seja um reflexo consciente de nossa filosofia de vida. Além disso, a integração completa exige reflexão sobre nossos objetivos de longo prazo. Não se trata apenas de sobreviver ao presente, mas de construir uma vida coerente, significativa e alinhada com valores estoicos. Planejar, agir com disciplina, cultivar hábitos de virtude e avaliar constantemente nossas escolhas cria um ciclo virtuoso. Cada pequena ação se conecta com a visão maior de quem desejamos nos tornar. E assim, cada desafio diário se torna um degrau em direção a uma existência plena e invencível. Finalmente, ao internalizar a filosofia estoica de forma integrada, percebemos que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo, mas em dominar nosso próprio interior. Cada reflexão aplicada, cada emoção regulada, cada ação consciente transforma o indivíduo de dentro para fora. A vida se torna não apenas mais resiliente, mas também mais sábia, mais intencional e mais alinhada com os princípios que realmente importam. O estoicismo deixa de ser teoria e se torna prática viva, contínua e transformadora, capaz de moldar uma existência sólida, invencível e repleta de significado. E à medida que nos aprofundamos nesse processo, surge a próxima questão natural. Se conseguimos integrar meditações estoicas, disciplina diária, reflexão e ação consciente, qual é o próximo nível de evolução pessoal? Como podemos ir além da resiliência, da sabedoria e do domínio pessoal, alcançando uma vida de impacto pleno, propósito elevado e serenidade inabalável diante de qualquer adversidade? É exatamente sobre essa evolução avançada que exploraremos no próximo vídeo, conectando prática estoica a um propósito de vida duradouro e transformador. O ser humano busca constantemente um sentido maior para a sua vida. Essa necessidade de propósito está enraizada em nossa essência, mas a maioria das pessoas se perde, acreditando que propósito está ligado apenas a conquistas externas, fama, riquezas ou reconhecimento. O estoicismo nos ensina uma verdade muito mais profunda. O verdadeiro propósito não está em resultados externos que não podemos controlar, mas sim na maneira como conduzimos nossa vida, na integridade de nossas escolhas e no impacto positivo que deixamos no mundo ao nosso redor. Sêneca afirmava que nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. Essa frase resume de forma clara a importância de alinhar nossos princípios com uma direção consciente. O propósito não é um destino fixo, mas um caminho contínuo. Ele nasce do cultivo da virtude, da clareza de valores e da disciplina em viver de acordo com aquilo que realmente acreditamos. Quando vivemos alinhados com esse eixo interno, mesmo as maiores adversidades não nos desviam, porque sabemos quem somos, o que buscamos e o que é inegociável em nossa vida. A construção desse propósito começa pelo autoconhecimento. Precisamos questionar quais valores são verdadeiramente nossos e quais apenas absorvemos de fora. Perguntar: o que eu controlo? O que está em minhas mãos construir todos os dias? Ao separar o que depende de nós do que está fora do nosso alcance, enxergamos com clareza onde devemos colocar nossa energia. O propósito estoico não é moldado por circunstâncias passageiras, mas pela constância em viver de acordo com a razão, a virtude e a disciplina. Epicteto reforçava que não são os eventos que perturbam os homens, mas o julgamento que eles fazem sobre os eventos. Isso significa que, ao moldar nossa visão de mundo, moldamos também a forma como encaramos nossa missão. O propósito não pode ser destruído por perdas materiais, mudanças inesperadas ou até mesmo pela morte. Ele é construído dentro de nós, na maneira como reagimos, como nos posicionamos e como decidimos viver. Quando a vida externa parece instável, o propósito interno é a âncora que mantém nossa serenidade e nos dá direção. Mas propósito não é apenas uma ideia filosófica, é prática diária. Ele se manifesta em nossas ações, na forma como tratamos as pessoas, no cuidado com nosso trabalho, no respeito por nós mesmos e pelos outros.
Marco Aurélio viveu cercado de pressões políticas, guerras e responsabilidades imensas, mas nunca abandonou sua prática de reflexão e disciplina. Para ele, o propósito estava em cumprir o papel que a vida lhe designava com sabedoria e dignidade. Esse exemplo nos mostra que não precisamos de condições perfeitas para viver com propósito. Precisamos apenas de clareza interna e coragem para agir. Outro ponto essencial é compreender que o propósito estoico vai além do individual. Ele se conecta ao impacto que deixamos no coletivo. Nossas ações, mesmo pequenas, criam ondas que influenciam os outros. Viver de acordo com a virtude inspira, fortalece e transforma ambientes. O propósito, então, não é apenas encontrar sentido para si, mas também criar condições para que os outros encontrem força, exemplo e sabedoria. É uma vida que gera legado, não pelo que acumulamos, mas pelo que oferecemos em integridade, coragem e exemplo. E essa construção exige disciplina. Não basta compreender intelectualmente os princípios estoicos. É necessário praticá-los com NCA, revisar diariamente nossas ações, refletir sobre nossos erros, reforçar nossas virtudes. Cada dia é um treino, cada desafio é uma oportunidade de alinhar ainda mais nossas escolhas com o propósito que desejamos viver. Com o tempo, essa prática se torna natural, como respirar, e o propósito deixa de ser algo distante para se tornar a própria forma como conduzimos nossa existência. Essa disciplina traz serenidade. Quando sabemos o porquê de nossas ações, não nos perdemos em dúvidas, inseguranças ou comparações. O propósito nos liberta da necessidade de aprovação externa. Ele nos conecta com uma força interna que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa serenidade é o sinal mais claro de que estamos alinhados com algo maior, algo que transcende circunstâncias e resultados passageiros. No entanto, é importante lembrar: o propósito não é estático. Ele evolui à medida que crescemos, aprendemos e nos transformamos. O que hoje vemos como essencial pode ganhar novas formas amanhã. O que importa é manter a base sólida, viver em harmonia com a virtude, com a razão e com a clareza de que tudo que não controlamos não pode ditar nosso valor. O propósito estoico é dinâmico, vivo, adaptável, mas sempre enraizado em princípios firmes. E, ao integrarmos esse propósito, alcançamos o próximo nível de evolução pessoal: a serenidade invencível, uma mente tranquila, que não é abalada por opiniões externas, um coração sereno, que não é destruído por perdas, uma vida coerente, que inspira e transforma pelo simples fato de existir em alinhamento com a verdade interna. É esse estado que buscamos: viver com impacto, serenidade e sentido duradouro, sabendo que o verdadeiro poder está não no que acontece ao nosso redor, mas no que escolhemos ser diante da vida. E assim chegamos a uma pergunta fundamental: se já entendemos como integrar o estoicismo na prática e como alinhar nossa vida a um propósito firme, qual é o próximo passo? Como alcançar essa serenidade invencível na prática, diante das dores inevitáveis, das perdas e dos desafios extremos? Esse será o tema do próximo vídeo, onde exploraremos como transformar a serenidade estoica em uma fortaleza inabalável contra qualquer adversidade. A vida é feita de desafios. Ninguém passa por ela sem enfrentar dores, perdas, desilusões e momentos de profunda dificuldade. Muitos se desesperam diante da dor, acreditam que ela é sinal de fracasso, azar ou injustiça. Mas para os estoicos, a dor não é um inimigo. Ela é um mestre severo, mas necessário. É através dela que a alma é fortalecida e a serenidade invencível pode ser cultivada. Sêneca dizia que o homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que o domina. Da mesma forma, a serenidade não é a ausência de dor, mas a capacidade de enfrentá-la sem se deixar destruir. O estoico não foge do sofrimento, mas o encara como parte natural da existência. Ele sabe que a dor está fora de seu controle, mas sua reação a ela está em suas mãos. E é nesse ponto que nasce a verdadeira fortaleza. A dor física, a perda de alguém, a falência, as críticas injustas, a doença, a solidão, todos esses golpes fazem parte do percurso humano. Marco Aurélio, em meio às batalhas e às tragédias pessoais, escreveu que se é suportável, então suporta. Se não é, a vida se encarregará de encerrá-lo. Essa perspectiva nos lembra que não há dor eterna, não há sofrimento sem fim. Tudo é passageiro, e nossa escolha está em enfrentar com dignidade ou nos deixar esmagar. A serenidade invencível surge quando compreendemos que não somos escravos das circunstâncias. Podemos estar em um campo de batalha, em um leito de hospital, em meio a críticas ou perdas, e ainda assim preservar a tranquilidade da mente. Essa serenidade não é indiferença, não é frieza, é força consciente, que nasce da compreensão profunda da realidade.
Tudo o que é externo não define nossa essência. A dor pode atingir o corpo, mas não pode tocar nossa virtude. Epicteto, que viveu como escravo, conheceu a dor de perto. Ele ensinava que o corpo pode ser acorrentado, mas a mente é sempre livre. Essa é a essência da fortaleza estoica. A liberdade interior, que nada nem ninguém pode tirar. Podem nos roubar bens, podem nos ferir fisicamente, podem até nos humilhar, mas não podem destruir a forma como decidimos encarar os fatos. Essa liberdade é a chave para a serenidade invencível.